do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque a importância vale, é cabível, em que momento vamos utilizar a jurisprudência, o entendimento da regra da legislação federal, né? Cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame, a interpretação da norma infraconstitucional, correto? Então, nesse sentido, vamos dialogar aqui um pouco sobre a jurisprudência do STJ. Por que a pesquisa? Os informativos de jurisprudência, por que temos, é importante para o causídico, a causídica, essa pesquisa de jurisprudência do STJ. Por quê? Por que não pesquisarmos apenas nos tribunais locais? Porque a necessidade dessa busca, dessa interpretação do que fora interpretado pelas turmas do STJ. Qual o entendimento sobre um determinado tema do nosso ordenamento jurídico? Vocês sabem que os informativos de jurisprudência, eles são postos à interpretação, o STJ publica, né? Você pode receber pelo seu e-mail, né? Tem as gravações na plataforma YouTube, né? Que são públicas, né? No próprio julgamento, os ministros dizem que pode ser publicados. Então, vocês recebem esses informativos e esses temas conjugados do Superior Tribunal de Justiça. Mas por que temos que utilizar a jurisprudência do STJ? Por quê? Vamos conversar um pouco sobre esse entendimento. Por quê? Vamos ou não aplicar essa jurisprudência. Porque basta, no nosso ordenamento jurídico, nós temos o que se preconiza é a teoria da substanciação. A teoria da substanciação, nós temos que argumentar, né, na petição inicial ou na contestação, né, tudo os pormenores do que as partes, não é? No caso, o causídico, com a capacidade postulatória, argumentará, né? E, de acordo com todo o ordenamento jurídico, né? Na petição inicial, a causa de pedir, os pedidos formulados, né? E lá na causa de pedir vamos informar, né? Exigir do Estado do juiz uma tutela jurisdicional adequada, né? E pela teoria da substanciação, o demandante ou os demandantes
irão explicar na petição inicial qual é a causa de pedir, qual é o efeito pretendido com aquela demanda, né? Pretensão e demanda, qual o que se pretende com aquela demanda, qual é o efeito, né, exigido ao Estado juiz com aquela demanda, que se pretende com a demanda e a tutela jurisdicional. Então, vamos colocar isso. Não é necessário o dispositivo legal, ele não é indispensável, né? E sim a toda a substanciação, a teoria da substanciação, explicarmos por pormenores o que se pretende com aquela tutela, repito, com aquela tutela jurisdicional. Né? Agora, e a jurisprudência? É necessária inserirmos a jurisprudência ali? Não, também não, mas é adequado? É adequado. Eu tenho lá a causa de pedir, né? E eu vou pesquisar a tutela, né? Eu vou pesquisar tutela jurisdicional, vou pesquisar no Superior Tribunal de Justiça se há precedentes, né? Se há o precedente, se há uma distinção em relação àquela causa de pedir, né? Vou verificar o que o atual entendimento e se eu encontro, né, um recurso especial ou até uma decisão monocrática, né, sobre o enfrentamento daquele tema pelo Superior Tribunal de Justiça. É necessário, então, uma pesquisa adequada, com calma, com tranquilidade, para sabermos se iremos inserir ou não a jurisprudência adequada naquele caso concreto. Ela não é indispensável, mas nós podemos inserir a jurisprudência pesquisada, né, e aplicável, né, que se aplica àquele caso concreto. Então, vamos verificar primeiro se o STJ enfrentou aquele determinado tema daquele caso concreto que as partes, não é? Os demandantes, né? O demandante trouxe a colação do Estado juiz para que ele aplique e exigir dele, Estado juiz, a tutela jurisdicional, né? E eu vou explicar com a determinada jurisprudência, após a pesquisa, é claro, que aplica-se porque o STJ, né, num determinado caso, né, semelhante, aplicou esse entendimento, né? Então, eu pretendo eu sugiro, melhor dizendo, eu sugiro a aplicação desse mesmo entendimento nesse caso concreto aqui, que agora estou a demonstrar e exigir do Estado a tutela jurisdicional. Pois não, doutora Laura, eu estou aqui, uma boa noite. Eu estou falando um pouco sobre a jurisprudência na sequência, se é importante ou não inserirmos a jurisprudência
ao caso concreto, se nós vamos iniciar, se vamos colocar aquela jurisprudência, se é adequado ou não. E qual a importância da pesquisa? A pesquisa é importante e adequar aquele caso concreto. Se eu tiver, vou dar um exemplo, eu tenho lá um precedente, né? Claro que o nosso direito ele não é jurisprudencial, né? Ele é civil law, né? Não é jurisprudencial. Mas, de toda forma, a partir, principalmente, após da égide do Código de 73, Código de Processo Civil de 73, né, ao longo dos anos, o entendimento é que aplica-se também o entendimento jurisprudencial aos casos concretos, né? E hoje, no próprio Código de Processo Civil, nós temos lá as regras, né, de precedentes, né, súmula vinculante, o que se aplica naquele determinado caso concreto. Se eu vou aplicar ou não aquele precedente. E se eu não aplicar, né, é necessário o juízo, né, fundamentar, dizendo o seguinte: olha, pois não, doutora Gisele, uma boa noite. Eu vou fundamentar, eu, Estado juiz, vou fundamentar, dizer o seguinte: olha, há uma distinção entre esse precedente e esse caso concreto, e é necessário que tenha uma fundamentação do Estado juiz para não aplicação daquele precedente, né? Não é o princípio não. O princípio, as pessoas, embora as pessoas, algumas entendem que não, mas o princípio é fechado, o princípio não é valor, o princípio é norma, então eu aplico aquele princípio, determinado princípio. Eu tenho que aplicar aquele determinado princípio. Agora, quando eu tenho um precedente e eu não aplico, eu, Estado juiz, não aplico, eu terei também que fundamentar porque naquele caso concreto não se aplica aquele precedente ali. Pois não, doutora Carla? Então, vamos na sequência aqui dizer, porque quando se fala em jurisprudência, as pessoas dizem assim: o STJ entendeu dessa forma. Não, no meu entendimento, não é assim. Porque quanto mais o advogado, a advogada estuda, não é? A tendência é que os juízos, né, de uma forma geral, o respeitem mais, no sentido de que aquele causídico, aquela causídica, estuda realmente. Não adianta colocarmos a jurisprudência por colocar, ou seja, eu vou colocar lá uma jurisprudência ou não, né? Coloquei a jurisprudência, eu tenho que inserir aquela jurisprudência. É claro que uma pesquisa com calma, com tranquilidade, como eu já falei anteriormente, com calma, com tranquilidade, de acordo com aquele caso concreto, né? Aí eu vou aplicar, então eu vou lá. Uma forma bem efetiva de pesquisar a jurisprudência é através dos informativos de jurisprudência do STJ. Eu tenho lá, né, entro no site do STJ, informativo de jurisprudência. Então, eu quero um determinado tema, direito civil. Direito civil, geralmente, são dois temas: processo civil e direito civil. Eu vou lá e eu vou pesquisar temas de direito civil e processo civil, não é? Então, um determinado tema de direito civil, eu vou, especifico qual é o tema e eu verifico se já há informativo de jurisprudência do STJ, né? Então, eu vou lá, vou pesquisar de acordo com aquele caso concreto. Então, é claro que eu tenho que saber qual é a causa de pedir,
qual é o efeito que eu pretendo com a tutela jurisdicional e se aquele efeito, daquela causa de pedir ali, aquilo que eu afirmo que é verdadeiro, né, que é a causa de pedir, e o efeito que eu pretendo, que eu exijo do Estado, da tutela jurisdicional, eu vou verificar se há jurisprudência, né, do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele é o intérprete da norma infraconstitucional, correto? Ele que vai interpretar. Seria até um pleonasmo eu falar norma, a intérprete da norma infraconstitucional, porque norma significa interpretação, correto? Então, o que o STJ faz é interpreta o ordenamento jurídico, ele interpreta as regras e os princípios, não é? Interpreta, entre aspas, a norma em abstrato, né? Que são os princípios e as regras. Então eu preciso pesquisar no STJ. Se não tiver, após a pesquisa, nada ainda que foi enfrentado, interpretado pelo STJ, eu vou verificar nos tribunais locais. Embora não é necessário eu colocar na minha peça, seja na minha petição inicial, seja na contestação, a jurisprudência adequada. Eu não preciso. Na petição inicial, eu não preciso nem colocar dispositivo legal. Eu tenho que explicar, né, pela teoria da substanciação, o que ocorreu e o efeito que eu pretendo. Eu tenho que colocar qual a prova que eu vou produzir, né? Eu tenho que produzir o ônus da prova. Eu já falei aqui, a regra é do demandante, a inversão é em casos que a lei atribui. E mesmo assim, quando a lei, né, a regra inverte esse ônus de provar do demandante ou dos demandantes, é preciso também eu ter um mínimo de prova, né? No resto que eu não lembro, mas eu já comentei aqui, né, recente, o STJ, lá, eu não posso falar que o STJ entendeu. O STJ entendeu no RESP, número tal, o RESP 1 milhão, tal, né, julgado num dia tal, publicado num dia tal, na primeira turma, na quarta turma, né, o relator, ministro, né, o nome do ministro, né, eu tenho que especificar tudo isso na minha peça. Bom, então, o STJ entendeu que, né, entre aspas, eu vou dizer que o STJ entendeu no resto tal, que o ônus de provar pertence, né, mesmo invertendo o ônus, eu tenho que ter o mínimo de prova, ou seja, numa relação de consumo, pelo menos um contrato eu tenho que juntar, né? Eu tenho que juntar a cártula, né? Aquele instrumento, mesmo sendo um contrato de adesão, para ter subsídios para o intérprete. É o mínimo que eu tenho que fazer, mesmo invertendo esse ônus de provar, que é a regra. A regra é do Código de Processo Civil, a regra de provar o fato constitutivo do direito, né? E ao réu refutar aqueles argumentos iniciais. Agora, a lei diz que eu posso, eu juízo, posso inverter esse ônus se for verossemelhança, hipossuficiente, não é isso? A regra lá do artigo, o exemplo do artigo 6º, inciso 8º, né? A lei fala isso, né? Mas só que ali não é regra, a regra é o CPC, correto? Então, eu vou verificar qual é o recurso especial que enfrentou essa questão. Então, eu vou colocar. Eu coloco ou não, porque eu sou advogado. Então, o advogado, a advogada, argumenta, não é, de acordo com os interesses do cliente. O advogado não é juiz, embora as pessoas erroneamente digam que
o advogado é o primeiro juiz. O advogado não é o primeiro juiz. O advogado é advogado, advogada é advogada, juiz é juiz, Ministério Público é Ministério Público, defensor é defensor, procurador é procurador. Quando o que se fala que o advogado é o primeiro juiz do processo é porque o advogado, com a capacidade postulatória, ele vai interpretar a causa de pedir adequada. Qual é a causa de pedir que será adequada pela teoria da substanciação? Eu vou adequar, eu com a minha capacidade postulatória, eu vou redigir a peça, né, nos interesses do meu cliente de forma técnica. Por isso que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque ele é um técnico, né? Lá na regra lá do artigo 133 da Constituição da República, né? Então, mas eu vou ou não inserir a jurisprudência do STJ? Depende, eu posso, no início, eu posso não colocar, aí vai de acordo com cada causídica. Em determinado momento eu posso ou não inserir a jurisprudência num primeiro momento, né? Na petição inicial eu vou inserir aquela determinada jurisprudência para reportar dizendo, olha, eu sugiro a aplicação, nesse caso concreto, desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né? Na turma tal, o recurso especial tal, né? No agravo de instrumento tal, né? O relator, ministro tal, eu preciso explicar publicado no dia tal, julgado no dia tal, né? É preciso que explique tudo, mas eu vou colocar ou não. De início eu posso não colocar a nível de argumentação jurídica, eu posso colocar na chamada réplica. Eu deixo lá aquele julgado, aquela minha pesquisa, eu deixo ela separada para no momento certo eu argumentar. Eu não preciso colocá-la na petição inicial. Vai de cada um. Se o advogado tem que ter o feeling de realmente saber se vai ou não colocar, se vai ser melhor para o seu cliente, inserir a jurisprudência daquela pesquisa, né, favorável ao interesse do cliente naquele momento ou na réplica, né? É claro que na contestação é o momento em que eu coloco todos os meus argumentos. Normalmente, na contestação, nos interesses do réu ou dos réus, é claro que eu vou inserir aquela pesquisa, né, e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça, né? Repito, ele examina, interpreta as regras, os princípios constitucionais, né? Eu interpreto aquelas regras, né? Aquelas regras infraconstitucionais, não são normas, porque norma é interpretação. Se eu falar que interpreta as normas, seria até um pleonasmo, por isso que eu falo que seriam as regras infraconstitucionais. Então, eu coloco na contestação, normalmente, os argumentos ali, o causídico vai colocar naquela peça, na peça chamada peça de bloqueio, na contestação, vou inserir aquela jurisprudência favorável ao meu cliente. Agora, eu não preciso colocar, não é indispensável eu colocar a jurisprudência, porque a jurisprudência, a interpretação do STJ, ela foi tudo ao longo do tempo. Inclusive, vocês podem verificar que nos relatórios, nos julgados, no próprio no voto, normalmente os ministros se reportam a um determinado ensinamento, vamos supor, de processo civil, ensinamento do professor Marinoni, né? Aí coloca lá, página tal, eles colocam, se reportam
a chamada doutrina, né, do processo, né, ou de direito civil, qual o ramo de direito que tiver que foi enfrentado naquele julgado pela turma lá do STJ, determinada turma do STJ, entendeu? Então é necessário sempre verificar, fez a pesquisa, se o momento certo de inserir aquela jurisprudência ou até não colocar a jurisprudência. Eu não preciso. A jurisprudência é uma sugestão de que houve aquele julgado. A não ser que tenha uma súmula vinculante, eu coloco a súmula vinculante. Agora, não vou aplicar aquela súmula vinculante, o Estado juiz vai dizer, é necessário, sob pena de nulidade, fundamentar porque não aplica, né, aquele precedente, ou aquela súmula vinculante, ou aquele determinado julgado naquele caso concreto. É a distinção. Ele distingue aquele caso concreto e fundamenta porque não inseriu, não julgou daquela mesma forma, porque há uma distinção naquele caso concreto ali, correto? Então, é por isso, pois não, professor José Jair, né? É uma boa noite. Então, a distinção naquele caso concreto é necessário a fundamentação, né, pelo Estado juiz, né, pelo juízo, de que naquele caso concreto não se aplica aquele determinado julgado lá, aquela interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Agora, em cada caso, eu vou ou não colocar a jurisprudência, inserir, ou em que momento? Na petição inicial ou na réplica. Eu posso deixar para colocar na réplica, como eu já falei aqui. Então, não é necessário colocar na petição inicial. Walter, eu coloco o que tiver de jurisprudência? Não, eu vou colocar específico qual é a jurisprudência, o entendimento principal. Uma vez, num determinado momento, eu pesquisei temas, né, no STJ. Isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que não tinha nenhum julgado ainda no STJ em relação àquele caso, naquele caso concreto, aquele tema da minha pesquisa, né? Eu achei num tribunal lá em Goiás, então eu coloquei a jurisprudência daquele julgado, mesmo sendo a causa julgada aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Eu posso também colocar, não só do tribunal local, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, eu colaciono uma jurisprudência do tribunal lá de São Paulo, correto? Mas, em primeiro lugar, a minha sugestão é a pesquisa do Superior Tribunal de Justiça, né, que é a interpretação das regras infraconstitucionais. Então, eu vou colocar do STJ. E o tribunal local, no caso aqui que eu estou no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. Se eu estiver no Rio de Janeiro, aquele tema foi enfrentado, interpretado pelo tribunal local, eu vou colocar o tribunal local. Se não tiver, eu posso ir para os outros estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eu verifico qual o tribunal que enfrentou aquele tema. Só que hoje, na maioria dos casos, já o STJ normalmente já enfrentou os temas. É claro que não são todos, mas muitos, a grande maioria. E a pesquisa hoje é muito menos difícil, vamos dizer assim, porque vocês podem pesquisar os informativos de jurisprudência, que o informativo de jurisprudência é uma forma mais efetiva e mais séria de pesquisar a jurisprudência do STJ. Vocês podem
ir ao tribunal, ou então o cadastro no STJ, e o STJ remete, envia para o e-mail de cada um de vocês, né, os temas os temas que foram julgados. Informativo no 748. Aí está lá aquele informativo, inclusive um linkzinho do YouTube, né, quando que foi para divulgação, no próprio julgado, normalmente o relator, para divulgação, aí divulga, e vocês podem assistir a gravação no YouTube daquele julgado. É importante, além de ler, né, de pesquisar, ouvir, né, ver a sustentação oral dos nossos colegas, né, a sustentação oral. Normalmente tem sustentação oral, alguns não sustentam oralmente, né, mas tem essa oportunidade de sustentar oralmente. Então assistam a sustentação oral e o julgado lá, o relatório, os votos, né? É interessante fazer isso também. Tá? Eu sei que o tempo é curto para a pesquisa, não é? É curto, é por isso que eu comento muito aqui no perfil os temas, né, os informativos do STJ, para poder colaborar, né, compartilhar um pouco com vocês, mas vocês têm que estar o tempo todo lá no STJ e pesquisando, porque quando chegar um caso concreto, você já tem aquele entendimento. É por isso que eu coloco, por que estudar direito todo dia? Porque tem que estudar todo dia. Se não estudar todo dia, na minha opinião, fica mais complicado, porque é muita coisa para estudar, não é? Não tem tempo para fazer uma contestação. O tempo voa, né? Nós não temos um prazo só, nós temos vários prazos para cumprir. Então é por isso que ao longo do tempo nós temos que estudar sempre, todo dia, né? Não todo dia a jurisprudência. É claro que vocês têm que ter uma organização, a minha sugestão, uma organização de qual dia, ou todo dia, ou 3 vezes por semana, estuda a jurisprudência do STJ, mas é importantíssimo sempre estar estudando os julgados do STJ. Né? Com a pandemia, era um informativo atrás do outro, vários informativos, né? Muito fato social, valor e a norma, né? A norma, né? A RGET, o regime emergencial, né? Várias normas, várias regras foram sobrestadas, suspensas, despejo, prisão do devedor de alimentos, né? Várias regras foram sobrestadas, né? Ficaram suspensas em função da pandemia. E lá o STJ, né, interpretou, né, interpretando as regras infraconstitucionais, foi um informativo atrás do outro, vários informativos do STJ. Mas sempre a minha sugestão é que o STJ julgou assim. Não, o STJ julgou assim vários, né? Tem que dizer, olha, o STJ, a 4ª turma, a 1ª turma, né? No RESP número tal, no agravo número tal, né? Julgado um dia tal, publicado um dia tal, né? Para ficar mais elaborado, né, o estudo de vocês. Vocês podem fazer a pesquisa. Eu ando pesquisando sobre o 489, né? São poucos os julgados de acordo com o 489, porque tem a súmula 7, né? Não é preciso enfrentar, porque as provas não podem se fazer lá aqui no 3º grau de jurisdição, mas acontece que todas as causas de pedido devem ser enfrentadas, né? Tem um julgado lá, o julgado do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio, né, no caso da Princesa Isabel. Ele falou isso, inclusive essa ação
esse processo mais antigo do Brasil, né? Que uns falam que durou 124 anos, outros falam que durou 125 anos, aqui do Rio de Janeiro, a questão aqui em Laranjeiras, né? A casa, né, do governador, né? Se realmente transitou ou não em julgado. Então, para o ministro Marco Aurélio, não transitaria em julgado, porque o tribunal, né, no caso o STF, o juízo teria que enfrentar todas as causas de pedir. Por ele, foi o voto vencido, não transitaria em julgado, mas transitou em julgado esse caso da Princesa Isabel. Mas eu faço essa pesquisa desde que o CPC, desde a vigência do CPC até agora. Então, poucos dos casos foram foram enfrentados, né, de acordo com 489. Toda a fundamentação de todas as causas de pedir. Por isso que é importante saber e colocar na petição qual é a causa de pedir, especificar da causa de pedir, qual é a causa de pedir, o que é que está sendo julgado, né? Qual o efeito que o demandante pretende. Essa é a causa de pedir, não é um fundamento jurídico, né? Quando o CPC fala de fundamento jurídico, né, que é um requisito obrigatório a causa de pedir, é a causa de pedir que ali é que o demandante afirma que o fato é verdadeiro ou conjunto de fatos. Isso é a causa de pedir, né? Então, em função da causa de pedir, o juízo, tenho que enfrentar todas as causas de pedir de acordo com a regra do 489. Essa pesquisa eu venho fazendo ao longo dos anos e vejo que poucos os julgados ainda são feitos de acordo com o 489. Tem que enfrentar todas as causas de pedir. Dá trabalho? Dá trabalho, mas eu não posso, o juízo, me reportar a uma promoção do membro do Ministério Público. Eu não posso, eu tenho que fundamentar de acordo com juízo, tenho que fundamentar. Eu não posso apenas me reportar à promoção, né, ao parecer do membro do Ministério Público. Não posso fazer isso, eu preciso que fundamente, né, eu tenho que fundamentar. Nós, no caso, na petição inicial, não é indispensável o dispositivo legal, mas para o juízo é preciso fundamentar e colocar qual também o dispositivo, as regras que foram enfrentadas naquele caso concreto. Tá? Então, não vou cansá-los muito, apenas isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa questão que falamos aqui, tá? Essa pequena conversa de que realmente eu sugiro que coloquem a jurisprudência do STJ, mas de forma adequada, né? Cada caso é um caso, eu não preciso colocar desde a minha petição inicial, eu posso colocar na réplica. Agora, é claro que na contestação eu vou inserir da minha peça, né, da minha pesquisa, eu vou colocar a jurisprudência aplicada naquele caso, favorável ao interesse do meu cliente. Tá? Então, a quem me ouviu até aqui, quem passou por aqui, quem vai ouvir a gravação, vou deixar gravado, o meu muito obrigado e gratidão por me acompanhar até aqui. E na próxima semana teremos mais uma live. As lives aqui são semanais e quem me acompanha sabe que eu tenho um canal no YouTube, Pensando Direito com o Walter. Se vocês colocarem a hashtag Pensando Direito com o Walter, tem as lives que eu faço aqui há mais de 2 anos, né, toda semana, e tem também as publicações lá no meu canal do YouTube. Quem não é inscrito, eu peço que
que se inscrevam lá no meu canal, Pensando Direito com Walter, tá? No YouTube. Tá? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e, repito, eu vou deixar aqui a live gravada e, se possível, salve, compartilhe aqui, curta também, para que o Instagram entregue mais conteúdos aos nossos colegas, que aqui um ajuda o outro, né? Se nós não fomentarmos aqui os conteúdos do Instagram, realmente eu não sei o que vai ser. Nós temos que... Eu tenho visto que as pessoas olham, verificam, visualizam, mas não clicam nem no coração. Então, se não clicar no coração e compartilhar, esse conteúdo não é levado para mais pessoas, né? O algoritmo reconhece cada vez que as pessoas clicam em determinado conteúdo, né? Ele vai entregando o conteúdo para as pessoas. E eu acho um recurso, eu entendo muito, ótimo, excelente para o mundo jurídico, né? Para nós compartilhar os nossos conteúdos aqui no Instagram, tá? É uma rede social, então é por isso que tem que ter um compartilhamento, né? O nome já diz, é uma rede social, tá? Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e assistiu também essa live gravada. Grande abraço e boa noite.